Boa tarde. Estamos aqui no segundo seminário, na nossa disciplina, seminário de tese pelo Programa de Pós-Graduação do Serviço Social da UFRJ. E hoje, quem ministrará essa segunda palestra será a professora Kátia, que eu vou passar a palavra para ela em seguida. Mas antes, eu sou o professor Rogério, e aqui está a professora Kátia. Eu queria falar umas palavrinhas introdutórias, né, sobre o trabalho da nossa colega. E pensando aqui, ao vir aqui para a FRJ, uma frase que sempre me tocou. A gente escolhe ou é escolhido na sociedade atual. Né? Se a gente pensar numa resposta lá Sartre, nós podemos dizer que todos nós escolhemos. O Sartre diz, o homem nasceu para ser livre e ele escolhe, usando a liberdade. E, paradoxalmente, às vezes ele escolhe ser escravo. Então, tem que fazer todo um trabalho para cada um de nós ser sujeito de si próprio, escolher ser livre. Se a gente escolher a resposta lá Sartre, não, eu falei a Sartre, né? Estou meio tímido, né? A resposta lá Kafka, e a gente pensar na grande maioria da população brasileira, os cárceres que aparecem hoje, a gente pode dizer, a resposta kafkiana, que somos escolhidos. Especialmente no Brasil de hoje, nas prisões, somos escolhidos, se somos favelados, né? Se moramos na periferia, somos negros e negros, somos escolhidos para as prisões onde estão os ditos miseráveis. É sobre esse tema que a nossa professora Kátia vai apresentar. Olhando para as pesquisas da nossa professora, nós lembramos também, e a gente pode associar com Walter Benjamin, quando ele fala a história, fazer uma história pela contramão, uma história contrapelo. O que é história contrapelo? É a história onde a gente mostra a potência daqueles que são esquecidos, vilipendiados dos seus direitos. Ou então, a gente pode fazer uma contra-história a essa história única, hegemônica, onde também exclui grande parte, 99% da população. Então, é sobre isso que eu tenho a felicidade de passar a palavra para a professora Kátia. Bom, obrigada, Rogério. Obrigada, Roberto, também, que tem aí dado esse apoio, né, na infraestrutura tecnológica. Todos que estão, todas e todos e todos que estão nos assistindo. Daqui também, né, do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social, da UFRJ. Eu sou antropóloga, já trabalho na casa há mais de 15 anos, e minhas pesquisas sobre o meio carcerário, eu tenho as desenvolvido há alguns anos, né? Há cerca de 10 anos, e desde comparação das sentenças, né, dadas pelos juízes aos pedidos de prisão domiciliar para mulheres grávidas ou mães de criança até 12 anos de idade, comparando com o Rio Grande do Sul. Eu e minha colega e parceira de pesquisa, Cristiane Russomano Freire, começamos, então, fazendo um levantamento, né, dessas decisões nas sentenças, e observamos que a maioria delas, a grande maioria dessas sentenças, havia o que no direito chama de denegação, né? Então, uma denegação do pedido da medida alternativa que estabelece legalmente esse direito para essas mulheres. Cada juiz decide segundo, como os juízes falam, segundo os seus sentimentos, segundo o seu feeling, né? Que é de acordo com o livre convencimento do juiz. Então, em muitos casos, eles mesmos dizem
que não importa que esteja na lei ou em qualquer artigo legal, porque depende da interpretação, né? Então, é aquele velho ditado, cada cabeça uma sentença. E nessa pesquisa eu iniciei, então, buscando, né, as moralidades existentes nas negações dos pedidos para prisão domiciliar para essas mulheres, mesmo elas preenchendo todos os requisitos para gozarem desse direito, né? Eu também, aí eu comecei, levei muito tempo, né? Eu acho que como é uma turma de seminário de tese, é importante falar da metodologia, né, que a gente usa. No caso da pesquisa que eu acabei de mencionar, nós examinamos todas as sentenças que estão nos repositórios dos 2 tribunais de justiça que foram comparados, o do Rio de Janeiro e o do Rio Grande do Sul. Nós jogamos palavras-chave, artigo 318, mulheres, mães encarceradas, e fomos por aí, né? E assim nós fizemos um levantamento e analisamos centenas de sentenças, elaboramos uma tabela onde pegávamos o perfil dessas mulheres quando tinha informação sobre o nome nem importava tanto, né? Mas porque a gente, por causa da preservação, né, da identidade da pesquisa, mas são documentos públicos na internet, a gente entra no site desses tribunais e aí temos acesso aos processos. E, com base nesses processos, elaboramos uma planilha onde constava idade, como se definem em termos de gênero, como se definem em termos da cor, qual a identidade, né, qual condição de identidade com a qual se identifica, um pouco do histórico do pai e da mãe, seu histórico também, seu nível escolar, se tem religião, se não tem, se pratica. E, com isso, nós elaboramos esse perfil, né, dessas mulheres e buscamos, tanto nos depoimentos que a gente lê, né, nos processos, quanto nas próprias sentenças, fomos construindo, né, casos para a gente poder entender que moralidades eram essas. E, a partir desse projeto, né, eu acabei também desenvolvendo um outro projeto no sentido de desenvolver a pesquisa de campo em unidades prisionais, originalmente aqui no Rio de Janeiro, né? E foi bem demorado, né? A resposta veio 1 ano e meio depois, quando eu já estava pensando, inclusive, em nem mais realizar essa pesquisa. Foi um périplo, realmente, porque nós temos que pedir um parecer, né, do Comitê de Ética, que foi passado aqui no nosso Comitê de Ética de Pesquisa em Ciências Humanas, foi aprovado, e, uma vez com isso, montei um processo na Escola de Gestão Penitenciária. A partir dali, o processo caminha, porque é um processo com pedido de autorização para realizar pesquisa de campo em unidades prisionais, mas, ao lado disso, eu passei a frequentar o Museu Penitenciário, né, do Africaneca, para saber um pouco o funcionamento, a história do presídio. O coordenador do museu, na ocasião, né, era uma pessoa bastante aberta, era responsável também pelas visitas escolares ao museu penitenciário, aprendi muito com ele também, e passei a frequentar ali, a falar da minha pesquisa, passava tardes ali, uma atrás da outra, conversando com os funcionários, explicando a minha pesquisa, mostrando os resultados que já tinham sido feitos,
Paralelamente, tive contato com a Maria Ângela Pavão também, que na época era diretora do patronato, que fica ali em Benfica. O patronato é a instância, né, da SEAB que lida, né, e trata da gestão de pessoas egressas do sistema prisional, que tem que se apresentar de tempos em tempos. E também apresentei minha pesquisa, nos aproximamos muito, participei de alguns seminários, né, que tanto organizado pelo diretor do Museu Penitenciário, quanto outros seminários pela diretora do patronato. Os convidei para virem falar aqui, conversar com meus estudantes, e a Maria Ângela conseguiu organizar uma reunião com o secretário da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, uma reunião que contou com inúmeras pessoas interessadas em fazer a pesquisa, né, em ambiente prisional, em ambiente carcerário. Então, tinha eu como pesquisadora, a gente da Fiocruz, da UERJ, pessoas da área de associações artísticas, com projetos para desenvolver no ambiente prisional, pessoas envolvidas com a prática da leitura no cárcere para remissão de pena, que é um dos dispositivos de, como eu falei, como o próprio nome diz, de remissão da pena. Então, éramos em torno de umas 20 e poucas pessoas com interesse, as pessoas de movimentos sociais também. E, na ocasião, o secretário tinha, então, concordado, viu a importância, né, da gente ter autorização para entrar nas unidades prisionais. E tá bom, dali fomos para casa. Mas, no meio do caminho, mudou, o que é muito comum na política brasileira, né? Você muda o gestor, passa para outro gestor e tudo recomeça, né? Ou melhor, começa do zero. Embora já tivéssemos tido essa reunião, o gestor, o secretário de administração penitenciária seguinte não concordou, e aí passaram-se meses, eu fui convidada por esse diretor do museu, estou tentando aqui lembrar o nome dele, ele ia acontecer a celebração de aniversário da penitenciária Talavera Bruce, e ele me convidou, então, para fazer a apresentação dos resultados de pesquisa que eu tinha até aquele momento. Né? E aí, quando eu cheguei lá, para minha surpresa, primeiro que, assim, eu não conhecia exatamente as pessoas que estavam lá, eu esperava que fosse uma mesa com outros colegas pesquisadores também, mas eu cheguei lá, eu era a única da universidade, e era a única que ia apresentar, além de uma funcionária da penitenciária Talavera Bruce, que ia dar um depoimento, uma pessoa que já trabalhava lá há muitos anos, com uma grande experiência, né? E eu, assim, como é que vai ser, né? Eu não sabia, eu sabia que tinha umas autoridades ali, representantes do novo secretário de administração penitenciária, e tinham outras pessoas que eu não conseguia identificar no primeiro momento, né? A não ser algumas das mulheres encarceradas, tanto da Talavera Bruce quanto da unidade materno-infantil, que foram assistir, e as pessoas da Igreja Universal do Reino de Deus, que tem uma entrada muito marcante nas unidades prisionais para fazerem trabalhos religiosos lá dentro, e eles estavam com a camisa onde a gente identificava o nome, né? E eles que ofereceram o coquetel nesse dia de festa. Enfim, eu apresentei meu trabalho, que foi muito bem recebido, né? Eu fui com certo receio, inclusive pensando, dessa vez ou vai ou não vai mais de jeito nenhum, né? Então, eu comecei, inclusive, um pouco nervosa, né? E pensando assim, nossa, o meu trabalho é tão crítico
do judiciário, que manda prender, e depois, nas unidades prisionais, os funcionários e a direção se virem, né, com as pessoas encarceradas. A gente sabe que o Brasil sofre pelo encarceramento em massa. E eu fazendo toda uma crítica, né, a uma tradição inquisitorial do nosso modelo de controle social, inspirado em Roberto Cante de Lima, Luiz Roberto Cardoso de Oliveira e Michel Misse, com a questão da sujeição criminal, né? E o que aconteceu? Ao fim da minha apresentação, a diretora da Escola de Gestão Penitenciária estava assistindo, né? E, no final, ela veio muito comovida falar comigo, me deu um abraço e falou que realmente o meu trabalho era importante, que precisava de pessoas, né, buscando e fazendo esse trabalho. E ela disse que ela mesma iria ver pessoalmente o que estava acontecendo, que eu ficasse tranquila, que ela iria resolver isso. Ela já tinha sido comunicada por essa equipe do Museu Penitenciário, pelo seu diretor, então, que eu ficasse tranquila. E, realmente, dali a uma semana, eu recebi por e-mail a informação de que tinha sido autorizada a minha pesquisa. E o que é importante, né, falar disso? Por que eu insisti? Eu estou falando disso porque, para quem está fazendo, aqui é uma turma para estudantes de doutorado, mas quem vai ter acesso através do canal da escola, podem ser estudantes de mestrado ou de graduação mesmo, né, estagiários, que é importante a gente saber que numa pesquisa ela pode ser um labirinto, um caminho de labirintos, né? Ao mesmo tempo, para a gente não ter pressa, não se desarvorar. E a importância de, mesmo diante dos obstáculos, né, a gente estabelecer estratégias e as relações com as pessoas envolvidas naquele ambiente que cada um vai fazer a pesquisa, né? Porque, inclusive, quando aquilo que parece que está dando errado, ou está dando errado, parece que está dando errado, eu estou entrevistando essas diretoras, entrevistei os técnicos, assistente social, psicóloga, entrevistei as pessoas que trabalhavam na administração, as pessoas que cuidavam, aqueles que hoje são chamados de policiais penais, mas que eram agentes carcereiros, né, funcionários da manutenção também. Entrevistei várias pessoas que ocupavam a maior parte das funções para gerir uma unidade prisional. Até, então, chegar a essas pessoas que, no início, o que aconteceu? As diretoras pediram, então, que eu falasse quantas mulheres eu gostaria de entrevistar, e elas separaram uma sala que era contígua à sala da direção da Talavera Bruce, e que eu conversasse ali. Tinha sempre a presença, sabe, de uma policial penal. Na época, como eu falei, não era policial penal, era agente carcerário. E no começo foi assim, e eu falei, olha, eu quero mulheres mães e mulheres grávidas, né? Então, o perfil é esse, basicamente. Mulheres que estão na condição de gravidez e mulheres que estão com filhos pequenos na unidade materno-infantil. Lembrando que as mulheres grávidas têm cela na Talavera Bruce, e a unidade materno-infantil, que já foi creche da Talavera Bruce, hoje é uma unidade prisional distinta, embora estejam no mesmo terreno, né? Então, são duas gestões, duas direções, e na Talavera Bruce tem uma ala para gestante, e ela acaba de ter o bebê, ela é encaminhada para a unidade materno-infantil, onde as crianças, teoricamente, podem ficar com as mães até 1 ano de idade, mas tem sido recomendação, por conta do entendimento dos juízes, que essas crianças fiquem somente até os 6 meses, pelos danos que podem ser causados por um período tão longo de estadia com a mãe dentro de uma unidade prisional. Mas, antes de falar propriamente disso, eu quero voltar, né,
uma metodologia, e contar que, assim, conforme os dias foram passando, e eu fui conversando com essas mulheres, eu passei a ser convidada para almoçar com os funcionários da administração, ao que eu passei também a contribuir. E como é que era essa contribuição? Eu levava, todo dia praticamente, né? Eu levava um prato de comida, uma salada, um empadão, uma carne assada, levava um refrigerante, porque foi uma forma de poder também confraternizar ali. E a gente sabe que as relações humanas, elas se estabelecem a partir da reciprocidade. Elas estavam me dando o tempo delas, né? E para as mulheres grávidas, eu tive autorização, e as mulheres mães, de levar também refrigerante, mas também um biscoito, um salgadinho, né? Então, eu levava porque era um momento que elas estavam ali despendendo para falarem comigo, né? Eu mais escutava, eu dizia, a minha pergunta era a seguinte: como é estar presa numa unidade prisional aqui no Rio de Janeiro? E eu que achava, eu tinha já um roteiro meu, né? O que eu queria saber, mas, contrariamente ao que se falava, que as mulheres mentem, que elas dizem que elas são inocentes, que mentem para tentar adquirir a sua liberdade. Então, eu via muito, elas são mentirosas, não dê ouvidos a elas. E eu entrava lá, os funcionários falavam isso, eu já tinha lido, inclusive o Drauzio Varela, que é alguém que eu respeito demais o trabalho, eu acho o trabalho dele importante, mas ele chegou a comentar isso uma vez, até numa entrevista, mas eu acredito que também a dificuldade, ele sendo médico homem, algumas coisas podem não ser faladas, né? Então, acho que o contexto da pesquisa, eu, como mulher pesquisadora, e bastou uma pergunta, né? Eu acho que, como eu sou também psicanalista, a minha pergunta provocou, e porque no sentido de que eu não queria ali abordá-las a partir do que ato elas cometeram que foi considerado crime para elas estarem presas. Mas eu perguntei o que é estar presa. Bastou essa pergunta para elas, falavam por horas, falavam horas. Então, tinha dias que eu só conseguia escutar uma delas, né? Porque elas iam contando e muitas delas diziam que sabiam que estavam fazendo uma coisa errada, mas um parênteses, né? Errado do ponto de vista da lei, que é ilegal, mas não imoral, porque muitas foram trabalhar no tráfico, e o tráfico é organizado de tal maneira que é comércio, né? E, como a gente sabe, a ilegalidade deriva também dessa proibição e desse processo de criminalização, né? Mas, em determinados ambientes da nossa sociedade, embora uma prática ilegal, ela não é imoral, né? E era aquilo que se apresentava no contexto de vida da maioria daquelas mulheres, e elas, algumas estavam grávidas, mas já tinham filho, que tinha ficado com alguma guardiã provisória do lado de fora, né, da prisão, e outras que tiveram o bebê lá, e falavam, eu achava que eu ia conseguir montar um capital para abrir um salão de beleza, ou eu ia montar um capital que eu ia comprar umas roupas para vender, enfim, elas queriam, né, tinham um sonho de montar um capital para poderem depois largar aquele trabalho. Então, ao contrário do que se falava, até porque essa ideia do que é verdade e do que é mentira, não só na psicanálise, mas na antropologia, isso para nós não é absoluto, né? Na psicanálise, a gente diz que a verdade é não toda, né? E ela, por outras questões, né, não sociológicas, mas psíquicas, e, do ponto de vista da antropologia, eu não estou ali para investigar, não era polícia, né, para estar investigando, e aí esse é um dos problemas também, como é que a verdade é construída na sociedade brasileira.
E aí elas falavam, elas contaram como foram presas, por quê, o que elas faziam, né, a vida delas. E eu descobri que eram mulheres com muitos sonhos, que, em sua maioria, elas tinham praticado um ato, que foi, então, enquadrado dentro do nosso sistema jurídico como crime, né? Mas por um momento na vida delas em que elas passaram, eu costumo dizer, por um tropeço, né? Algo que aconteceu que deu um outro rumo para a vida delas, que gerou, né, indignação nelas, ou raiva também. Até eu passei pela banca de titularidade recentemente, e uma das coisas que me chamaram a atenção era isso: o que uma mulher faz com a raiva? Né? É uma questão interessante. E, para mim, a minha questão era que essas mulheres não eram criminosas contumazes, por isso, embora haja mecanismos de sujeição criminal, né, por causa de muita punição, a própria ideia de que essas mulheres mentem, enfim, todo o percurso, né, que desde que um processo é aberto e essas mulheres ingressam até seu julgamento e a saída depois de muitos anos do sistema prisional, muitas delas jovens, com 20 e poucos anos, pegando pena de 11, 12, 13 anos, né? E eu via nelas, essas mulheres, com brilho nos olhos, muito interessantes e mulheres muito desejantes. Uma delas, por exemplo, na juventude, com seus 13 anos, ela era jogadora de futebol de clube de bairro, né? E ela estava para ir com a equipe dela num campeonato, não sei se entre cidades ou entre estados, quando ela, numa festa, no bairro onde ela morava, numa favela do subúrbio do Rio de Janeiro, a bala encontra o corpo dela, né? Tiro, ela é atingida por esse tiro e ela diz que ficou muito revoltada. Ela foi internada, né? Ficou muito tempo internada, e quando ela retornou do hospital, ela disse que ela tinha muita raiva e muita indignação. Ela dizia assim: Kátia, eu não sei o que deu em mim, foi algo incontrolável, né? E que eu quis entrar para o tráfico. E aí algumas questões que eu coloquei para ela, bem breves, e ela dizia assim: não, eu não queria endolar, eu não queria vender, não queria nada disso, eu queria ser segurança do dono da boca de fumo. Então, eu peguei no fuzil e caminhamos para um confronto com um outro grupo armado, disputando o território, e a polícia chegou. Né? A polícia chegou e ela disse o seguinte: Kátia, eu só tinha duas opções naquele momento. Era ser presa ou morrer. Mas se a gente morre, acaba tudo, né? Então, eu me entreguei. E aí, por isso, eu estou aqui. Né? Então, quando ela conta toda essa história, e depois eu assisti ao que é chamado de desligamento de bebês, que é quando essas mulheres, depois que a criança faz 6 meses, ela tem que ter escolhido uma guardiã provisória, que é a pessoa que vai ficar com o filho ou a filha dessa mulher, enquanto ela termina de cumprir a pena. E essa mulher escolhida, em geral, pode ser a sua própria mãe, a avó da criança, pode ser uma irmã, uma prima, uma tia. Estou falando desses 4 perfis que foram os que eu encontrei durante o meu trabalho de campo. Né? E o que aconteceu? Assistir é um ritual extremamente doloroso, dramático, tirar essa criança do colo dessa mãe, né? E entregar, e depois ela retornar. E aí eu faço toda uma análise a respeito da subjetividade dessa mulher, a partir de uma discussão de Lacan, de Judith Butler e da Hartmann, aquela historiadora que escreveu Vidas Rebeldes, Belos Experimentos.
e da Mina Dais, aquela antropóloga indiana, que trabalha com testemunho também, trabalha com a questão da como as mulheres ressignificam suas vidas a partir de situações de violência e como habitar um mundo, né? É o que ela fala, eu acho bonito isso, essa elaboração que ela faz, né? Como habitar um mundo tão violento, né? Que impõe violências terríveis às mulheres em geral e, particularmente, às mulheres jovens negras, moradoras de favela e de periferia, principalmente no caso do Rio de Janeiro. Então, eu fiz essa pesquisa. Eu sei que no dia a dia, né, indo todos os dias lá e interagindo dessa forma como eu acabei de falar para vocês, chegou um momento, também foi o seguinte, nesse primeiro ritual como é que é, desligamento, né, de bebês, eu me lembro que eu fiquei tão afetada, né, com aquilo, porque a gente, como é pesquisador, por isso que também balela a questão dessa objetividade, se a gente pudesse, né, fazer como num laboratório de química, de física ou outro tipo de matéria, que inclusive não é totalmente, né, afastado, porque para a experiência acontecer precisa a intervenção do pesquisador. Imagina numa pesquisa social, né? E eu realmente fui tomada por uma emoção. Eu me lembro de, nesse dia, ir indo embora, né? Indo na direção do portão, que a saída é o portão que dá para a Talavera Bruce, e eu comecei a chorar, né? E a diretora da Talavera Bruce estava chegando, aí ela me abraçou, conversamos muito, ela me levou para tomar uma água e tal. E eu sei que a partir desse dia eu não tinha mais as policiais penais acompanhando a conversa com as mulheres encarceradas, né? Eu passei também a ter total liberdade de circulação dentro das duas unidades prisionais, né? E eu, respeitando também, né, as regras lá de dentro, mas eu achei isso interessante, né, porque trabalho de campo, né, gente, que é diferente aí o trabalho psicanalítico, né, que nesse caso a gente tem uma relação intersubjetiva enquanto pesquisador social, né, que é diferente da escuta psicanalítica num setting analítico, mas, ao mesmo tempo, essa escuta, essa socialização da escuta psicanalítica me permitiu, né, levar ou provocar essas mulheres a elaborarem também as suas subjetividades, mesmo fora de um setting analítico. Mas eu não podia perder o horizonte de que eu estava ali, né? E como diz o Roberto Cardoso de Oliveira, em ver, ouvir e escrever sobre o trabalho do etnólogo, né? Nós temos, então, esse encontro, né, do pesquisador com os seus interlocutores, que são mundos semânticos distintos, né? Mas isso permitiu a afloração de sentimentos, né? E, ao mesmo tempo, curioso, né, que ao invés do que a gente diz o campo fechado, o campo se abriu, né? Então, é importante para quem está fazendo pesquisa estar atento a esses movimentos que acontecem, né? E atento também, eu uma vez tive uma estudante de graduação, excelente estudante, e ela teve bolsa de iniciação científica comigo e também eu a orientei no TCC. E ela estava fazendo pesquisa sobre adoção de criança por pessoas homoafetivas, né? E ela, uma vez, passou o dia fazendo a pesquisa de campo, da seguinte maneira: ela chegou para mim
e já umas 6, 7 horas da noite ligou para mim, chorando, em prantos, achando que tinha sido um dia perdido, que ela tinha feito tudo errado, que ela não sabia fazer a pesquisa. E eu tentando acalmá-la, eu ainda falei, mas faz o seguinte, calma, respira e me conta como é que foi o dia, porque se você está dizendo que saiu de manhã e está chegando agora e está me telefonando, né, alguma coisa nessas pelo menos 8 horas que você passou aí. E ela foi me contando, porque eu fui em tal lugar, em tal endereço, blá, 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 alguém me disse para ir para outra sala. Da outra sala me mandaram para outro endereço. Nesse outro endereço disseram que a coisa funcionava de um jeito. Aí eu voltei lá no anterior. E ela ficou nesse vai e vem. E aí, depois que ela acabou de me contar, eu falei assim, Carol, que maravilha de trabalho de campo que você fez. Você agora vai colocar no papel tudo isso que você me contou. E tudo isso que você está contando é campo, faz parte do seu trabalho e é a sua matéria-prima sobre a qual você vai analisar que sociedade é essa nossa, né? Em que o sujeito, num processo de adoção, passa por essa situação. Né? Por mais, o que eu quero dizer que por mais nos meus estudos eu tenho observado, por mais que nós tenhamos, às vezes, uma Constituição avançada, um Estatuto da Criança e do Adolescente avançado, né? Uma questão, a questão sobre a adoção de crianças, quer dizer, nossas leis são extremamente avançadas, mas como a interpretação delas fica a critério da cabeça de cada juiz e também da interpretação dos diferentes sujeitos que ocupam uma função, né, dentro da máquina administrativa, e que acontece tanto dentro do sistema prisional, mas em outros também, né, revela sobre a nossa sociedade e os dilemas e as dificuldades que as pessoas têm de acessar saúde, educação, direitos, né, que vem por aí. Então, eu acho que isso é importante. Então, eu acho que, em termos de apresentação, vou ficar por aqui para ouvir algumas perguntas de vocês, até porque, se me deixar, eu vou falar o resto do dia, mas eu gostaria de ter uma conversa, né? E aí eu trouxe uma provocação para vocês. Bom, agradecemos a sua palestra, né? E agora passaremos para o debate. Palavra livre, quem gostaria de... Eu pensei que a gente tinha levantado a mão. Mas o Mili trouxe uma questão, que eu tenho uma professora aqui na escola, ela também pesquisou mulheres e encarceramento das mulheres. Né? Você não quer vir aqui para você aparecer aqui? Não, deixa aqui o Fonseca. Não, você aparecer aqui também. Não precisa, não. Não, é bom, é mais. Tá bom. E ela disse que ela, a princípio, ela viu uma relação bastante íntima com o encarceramento de mulheres e o encarceramento de homens. Porque parecia que o encarceramento dos parceiros dessas mulheres levavam elas a ser criminalizadas. Algo que, como se fosse que a culpa era transmitida de uma forma... como se fosse um contágio. Como se fosse um contágio. A senhora chegou a problematizar isso, a perceber esse vínculo, ou essa culpabilização das mulheres por causa de seus companheiros, como se fossem coautoras de crime? Se o marido é condenado por tráfico, a mulher também seria acusada porque ela é companheira dele. A senhora notou esse vínculo? Olha, Roberto, bom, imagina que não precisa me chamar de senhora. Eu não encontrei essa situação, né? Então, essa sua pergunta ela é muito importante, porque eu acho que essa pergunta ela vem de uma perspectiva que também tira das mulheres a sua potência de ação, né? Quer dizer, a metáfora que eu uso para falar dessas mulheres que eu escutei no cárcere é de que elas são Antígonas. Antígona do Sófocles, né? Que ela aposta e sustenta o seu desejo, mesmo sendo, né, enterrada viva.
né? Inclusive, essa metáfora dela, que foi colocada numa caverna e fechada numa pedra, né? E essas mulheres colocadas dentro do cárcere, mas fechadas pela grade, né? Então, eu acho que elas são antigas, são mulheres que sustentam o seu desejo, né? E elas foram impedidas, né, de realizar essa que eu acabei de falar, né? O sonho de ser jogadora de futebol foi interrompido, né? A criança que foi tirada das mãos dela, né? Então, são muitas situações e que faz com que elas também tenham, todas as que eu escutei, não tinham se envolvido com tráfico de drogas por causa de um namorado, marido, companheiro. Nenhuma delas falou. Em algum momento eu perguntava assim, vocês estavam, né, com algum companheiro, ou eles pediram para você fazer alguma coisa? Kátia, não, eu fiz, né, porque eu queria, e usando também as suas justificativas, que eram legítimas, né, também, e que nada disso, né, quer dizer, eu digo que elas são antígonas, porque nenhuma delas é criminosa, não mais, né? E elas desejavam coisas também, desejavam ter uma casa, desejavam ter uma vida digna, desejavam ter um celular, desejavam poder sair com as amigas e ir para o barzinho, desejavam construir um negócio próprio, né? Ou seja, elas também desejam como qualquer um de nós, né? E elas não foram encarceradas porque, eventualmente, elas foram condicionadas ou obrigadas ou a pedido de um homem, por exemplo, né? E uma outra coisa que é importante colocar, que eu estava até hoje de manhã, fui entrevistada, sou estudantes por Rio, e que eu estava falando para eles, né? Eu escuto muito falar que as mulheres acabam sendo abandonadas, que os homens têm mais visitas do que as mulheres, as famílias deixam para lá. Mas tem um detalhe, né, que eu vejo, na minha pesquisa, eu não vi nenhuma mulher deixando de ser visitada, né, os dias de visita. Mas, quando essa mulher sai ali da entrega o seu filho e ela vai para uma outra unidade convencional, o que acontece? Muitas delas pedem para as suas mães, que vão ser as guardiãs provisórias, não se preocuparem de irem visitá-las, que preferem que aquele dinheiro seja destinado para os filhos, né? Porque são bebês, né? Vão precisar do leite, vão precisar de roupinha, vão precisar de fralda. E, gente, como, em geral, essas mulheres são encarceradas em unidades muito distantes do seu local de moradia, e esse é um dos dilemas e dos grandes problemas que a gente vê no caso do encarceramento, né, que não há uma política, inclusive, de manutenção dessas mulheres na sua rede de afeto, sua rede de apoio, né? E elas, porque vejam bem, uma mulher que sai, que tem que pegar, né, essa ônibus, leva não sei quantas horas, às vezes é um ônibus intermunicipal, né? Ela tem que preparar o jumbo, né, que é aquela sacola, aquela grande sacola com os alimentos. Isso custa caro, a passagem custa cara. Muitas têm que ir no dia anterior. Aí elas vão ficar hospedadas em quartos que são oferecidos ali ao redor de Jericinó, por exemplo, do complexo de Jericinó, e bem em frente aos muros, né, da Calavera Bruce, tem um comércio intenso ali voltado para esses familiares, né, dessas mulheres presas, e elas vão eventualmente dormir ali, vão tomar banho. Tem também mulheres ali que preparam, que têm a sua cozinha para preparar comida para a pessoa visitante e ali comprar, mas também é caro. Gente, uma visita de um dia do fim de semana pode custar em torno de R$500 para essa mulher que ficou tomando conta do bebê.
Então, eu ouvi uma delas, numa desses rituais de desligamento, a mãe dizer: no domingo eu vou estar aqui, eu vou trazer fulaninho, bebê. E aí a filha falou: não, mãe, por favor, não venha, porque eu prefiro que esse dinheiro que você vai gastar deixe para alimentá-lo, para vesti-lo, né? Deixa passar um pouquinho, aí você vem. Então, a gente também não aceitar como verdadeiro o que a realidade geral é que essas mulheres são abandonadas. Eu acho que elas não são. Não é toda a situação. Não estou dizendo que não vai acontecer situação assim, vai, mas ela não é a regra geral, né? Porque, inclusive, as famílias, assim como os movimentos sociais, assim como o mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura e outros grupos, defensores públicos, pesquisadores, militantes e familiares de pessoas encarceradas, são importantes até para o andamento dos processos, porque não tem defensor público suficiente para todo mundo. Lá dentro tinham duas técnicas, tinham duas psicólogas e duas assistentes sociais para duas unidades prisionais. E, então, é uma situação extremamente dramática, né? Extremamente dramática. E aí, o que eu quero dizer é isso, e essas famílias, elas que fazem o processo andar, elas que fazem o alimento chegar na cadeia, elas que fazem os objetos, o material de higiene pessoal e de limpeza chegar lá, né? Então, é essa sim, a situação. Eu queria fazer um pequeno comentário, e fiquei intrigado. Quero chamar a atenção da professora Kátia está falando, das algumas encarceradas que são sujeitos do desejo. Muito interessante, eu fiz uma associação. Algumas não, todas que eu escutei. Primo Leve, né? Uhum, Leve. Se não me falha a memória, isso é um homem. isso. Ele ficava intrigado, gente, que quando ele estava lá dentro daquela prisão, Auschwitz, né? Uhum. E quando amanhecia, a maioria das pessoas iriam virar sabão, né? E ele ficou intrigado que as mulheres, principalmente as mulheres, elas tinham uma atitude afirmativa, porque elas lavavam a fralda, lavavam a roupa do bebê e botavam para enxugar no arame farpado. E ele achava aquilo uma afirmação do desejo. Algumas mulheres em situação mais crítica, claro, ninguém aqui está pregando Auschwitz, né? Não. Mas mesmo em essa situação, como faltam políticas públicas para que possam pegar essa potência, né, de dar possibilidade delas se tornar sujeitos do desejo e sujeitos do direito. Exato. E o que eu falo, essa metáfora da Antígona, né, inclusive para mostrar, e a partir do meu diálogo com a Vina Dais, né, que na verdade, tudo isso, essa verdade da civilização, da moral civilizada, na verdade, algo criminoso contra essas mulheres, porque são mulheres, porque são negras, porque são pobres, né? Então, eu quis apontar para a crueldade e para a criminalidade, para o teor criminoso da própria moral civilizada, né? Da própria lei dos homens, né? Contra essas mulheres. Interessante. Agora, a palavra continua livre, né? Principalmente para os... Pode vir aqui? Chegar só para botar os ambientes. Ou até pegar a câmera. Não, para cada microfone. E também, né? Nossos alunos são tímidos, viu, gente? Está deixando só eu e a Kátia ficarmos aqui na imagem, né? Podia também falar aqui para o público poder ver. Se chegar perto aqui do computador, já dá para ouvir. Estamos falando para pessoas que não estão aqui nos... Não, a partir dos seus achados, fico pensando se você formulou recomendações para políticas públicas, se você teria
propostos? O meu trabalho está publicado, né? Estão publicados. Eles podem servir para políticas, né, públicas. Atualmente, eu não estou atuando nem com consultoria, nem assim com algum órgão, né, de governo, mas quer dizer, eu venho trabalhando há muitos anos, né, quase uma militância na área de segurança pública, né, desde projetos de extensão lá na UF, sob a coordenação do professor Roberto Fonte de Lima, que foi meu orientador de tese, até o Instituto de Segurança Pública, né? Eu trabalhei em projetos de extensão universitária, né? Também outro campo de pesquisa que eu tenho sobre mediação de conflitos, mas eu não só me disponibilizo a dialogar e participar de qualquer iniciativa nesse sentido, assim como disponibilizo o meu trabalho, né? É isso que eu acho importante. Professor, eu tenho a impressão também, cada pesquisa que nós produzimos, ouso dizer, discentes e docentes, né? Elas não estão destinadas meramente para virar poeira da biblioteca, né? Mas principalmente ter esse teor, dessa afirmação da vida. Eu ouso dizer também, obras abertas, né? O que significa ser uma obra aberta? Cada vez que a gente for pensar, o que são políticas públicas, né? Que é pensando com meus autores. Existem políticas, tem um filme, metaforicamente falando, me falou a memória quanto custa aquilo. Se alguém lembrar aí, foi muito sucesso. Quando vou chamar assim, não é todo mundo, mas na era de Fernando Henrique, né? A cultura virou um bom negócio. E as políticas públicas também. Então, fizeram um filme crítico sobre isso. A Júlia talvez está se referindo à política pública focalizada. Política pública focalizada é uma política que dá dinheiro, principalmente para o dono da ONG, mas uma política pública de direitos universais, né? Aonde uma política pública, o dinheiro público seja aplicado principalmente para a população. Isso é uma obra aberta, né? Pode ser que daqui a uns anos, né, quem leia isso ainda invente algo talvez mais enriquecedor do que as pesquisas nesse sentido aqui da escola apontam. Mas alguém gostaria mais de falar algo? Eu fiquei pensando... Tem que ser de perto. Ninguém quer participar aqui da Câmara, viu? Eu fiquei pensando nos limites profissionais. Por exemplo, nós somos serviço social, né? Nossas pesquisas, ela não necessariamente tem um foco no serviço social, ou sirva somente para o serviço social, como a sua, né? Que é antropóloga, ela tem um amplo. Mas debater sobre as questões de carceramento, né? A gente acaba atravessando um pouco para a questão da norma judiciária. E aí eu fico pensando até que ponto a gente consegue, como assistente social ou como antropólogo, influenciar uma mudança na norma judiciária, tendo em vista, porque é uma norma já antiga, né? A gente está falando, por exemplo, do Código Penal, de 1941, ele foi sendo atualizado, coisa e tal, e do jeito que ele foi feito, ele mirava sujeitos para o encarceramento. E a gente vem levantando questões que apontam que esses sujeitos são encarcerados de forma preferencial. Seletiva. De forma seletiva. E aí, tendo desses limites que nós não estudamos, assim, por exemplo, estudamos direitos, mas tem um limite aí para o direito penal, para, né, o processo penal, processo civil e tal. E até que ponto que a gente conseguiria, com a pesquisa, influenciar mudanças nessa norma jurídica que seleciona pessoas para esse encarceramento? Pois é, Roberto, eu acho que você só tem trazido questões importantes, né? Mas assim, eu acho que a gente tem que apostar, tem que militar, tem que, né, tem que ter o desejo de pesquisar dentro da sua própria área de interesse também, né? Aquilo que te atrai. E é isso, eu venho trabalhando
né, em diversas políticas públicas já há pelo menos 25 anos, né, junto em diálogo com o Congresso, com a Secretaria de Segurança Pública, Ministério da Justiça, aqui no nível estadual e Tribunal de Justiça também, a gente não pode desistir, né? Eu acho que eu continuo, apesar de toda a dificuldade, apesar de termos passado, principalmente durante a pandemia, né, por um governo que foi tão cruel, né, que foi tão negligente, e que quase conseguiu derrubar as instituições, principalmente as universidades, né? Que instilava o ódio, né? E principalmente o ódio a determinados sujeitos, né? A gente não pode perder a esperança e nem perder o desejo de continuar, né? Assim, para mim, isso é o que me move também, entendeu, Roberto? Agora, eu não sei se o Roberto pode ajudar a gente a ver se pelo YouTube tem alguém que queira fazer pergunta. No momento, não, porque nós vamos transmitir. Tá bom, entendi. Eu queria também dar uma pequena colaboração no que o Roberto trouxe para nós, instigando aqui a mesa, em 3 coisas. Primeiro, quem estuda o serviço social e ama o serviço social, não estuda só a disciplina de serviço social. Segundo, eu posso falar aqui, eu sou psicólogo, né, de formação, dou aula aqui na escola, na graduação, agora estou fazendo psicologia social, como outras pessoas. Aqui tem a professora Cátia, que é antropóloga. Eu me orgulho até de estar aqui, vocês nos acolheram, e aqui a nossa pós-graduação multidisciplinar, né? Então, a questão principal aqui que o Roberto coloca, eu vou desviar o foco, não é o serviço social, mas é o projeto ético-político. Eu acho que é extremamente problematizador e ele dialoga com as lutas anticapitalistas e uma série de outras questões que o nosso programa apresenta. E não se reduz ao UFRJ. Quem está nos assistindo, aluno da UNILA, do Serviço Social, da UFJF, da UFPA, o projeto ético-político, eu ouso dizer, é extremamente revolucionário, porque... E a terceira questão, uma vez eu estava num debate, falaram assim para a gente, mas vocês falam isso assim, assado, a realidade é muito pior, não tem nada a ver, a gente chega lá, a gente vai ter que criar, porque tudo que a gente aprendeu ainda tá faltando. Eu falei, isso é uma boa formação. O que é uma boa formação? Uma boa formação é aquela que diz tudo, mas te dá linhas gerais do projeto de arte político. E você vai ter que aprofundar no direito, nesse caso. Você vai fazer a saúde mental, você vai ter que aprofundar no esclarecimento da saúde mental, porque a gente dá algumas diretrizes. Você vai querer levar o projeto de arte político à literatura, temos aqui. Vai ter que aprofundar na literatura. E você quer discutir, dialogar com o LGBTQIA+. Você teve uma geral aqui no programa, agora você vai ter que aprofundar. E assim por diante. Acho que Matheus. A professora Kátia falou sobre a questão de sentir-se atingida, né, durante algumas entrevistas e, enfim, seja no processo antes, durante ou depois. Queria que você falasse um pouco mais, Kátia, sobre essa relação entre a pessoa militante, entre você, pesquisadora, e também como a gente prevê essas questões, né, durante as entrevistas, por exemplo, se tiver pesquisa de campo, se a gente é atingido ou atravessado por algo de uma fala. É uma pergunta excelente também. Todas as perguntas são excelentes. Bom, eu acho que tem um texto da Gianni Favre Saada, que é Ser Afetado. Né? Isso eu acho que é interessante. Foca nesse assunto que você acabou de perguntar. Né?
E para mim, assim, bom, a minha escolha por fazer ciências sociais, né, vem de longa data, porque eu militava, né, dentro da Igreja Católica da Teologia da Libertação durante toda a minha adolescência, né, em comunidade eclesial de base durante os anos 70. E a minha leitura de Marx, por exemplo, vem daí, porque mesmo os padres ligados à teologia da libertação também faziam, né, a leitura de Marx e acabaram introduzindo para nós que fizemos parte daquele grupo, também muito jovens, né? E eu via, assim, né, quando eu fui escolher o que eu ia estudar, né, fazer na graduação, eu pensava assim, eu quero fazer algo que me ajude a mudar o mundo, a transformar a realidade. Lógico que eu estava no calor da minha juventude, né, no auge da minha juventude, e aí eu ingressei no curso de Ciências Sociais do IFIX, aqui da própria UFRJ. Né? Eu acho que a gente vai mudando assim a maneira como a gente acha que a mudança pode acontecer. Né? Porque naquela época, mesmo nos anos 70, havia uma discussão sobre a ética, né, do nosso envolvimento com os movimentos sociais, e deles a partir da comunidade eclesial de base, de que alguns diziam assim, não, para a gente poder fazer esse trabalho de transformação, a gente tem que morar na favela, ou a gente tem que ir trabalhar como operário no chão de fábrica, que é para poder saber, quase como uma coisa do intelectual orgânico, do militante orgânico, e alguns que achavam que tinham que participar da guerrilha, que ir para o Araguaia. Nós tínhamos muita conexão com a prelazia de São Félix, né? Tipo, o Pedro Casaldáliga. Alguns foram para lá também, né? Que não tem nada a ver com a guerrilha, com a revolução, mas para trabalhar no campo. Mas eu, assim, para mim, né? Eu sou fruto do subúrbio também, do Rio de Janeiro, né? De classe bem popular. E eu, para mim, achava que era a universidade. Né? E a universidade pública, assim como foi a escola, né, para mim, foram lugares de refúgio também. Então, para mim, foram lugares de construção da minha subjetividade e de poder ter acesso às coisas que eu não teria. Né? Então, é um pouco por aí. Hoje, eu acho que a gente que trabalha no âmbito do social, né, não tem jeito, né? O que a gente pesquisa, o que a gente estuda, nos adverte, né? E descortina todos os sistemas de opressão, os sistemas classificatórios que segregam, que discriminam pessoas. Então, eu acho que até aquilo que a gente transmite, ou quando a gente questiona algo, estar aqui e uma aula aberta que outras pessoas vão poder acessar, né? No exercício do meu ofício, eu estou advertida dessas questões. Então, eu acho que a transformação também vai por aí, né? Eu já tenho uma idade avançada, no sentido de achar que pode, né, ter uma revolução, que hoje em dia eu nem sei exatamente como seria, né? Mas eu acho que, para mim, ao longo da minha trajetória, essa mudança e essa militância, para mim, ser docente é também um trabalho de militância, né? Fazer projetos de extensão, como eu venho fazendo, é também um trabalho de militância. Que foi participar da comunidade eclesial de base, né? Trabalhar com esses temas, formar alunos, né? Para mim é também uma militância. Né? Então, eu não sei se eu respondo a tua questão. E eu também vou aproveitar da minha modesta opinião sobre isso, que é uma questão que me afeta. Posso dizer assim, que eu sou filho da PUC, né?
fiz graduação, mestrado na PUC nos anos 70, e depois fui para a PUC de São Paulo, fui lá viver um pouco da Paulicéia, não sei o quê. E essa é uma questão que intrigava a gente. Final do século XX, né? E todo mundo com a fantasia, que o século XXI seria isso, aquilo e tal, né? E tinha caído o Muro de Berlim. Então, existia um E ou um O na pesquisa e a política, era a questão. Essa questão está sempre aberta. Eu vou dar aqui algumas modestas opiniões. Eu faço as minhas palavras da professora Kátia. Eu queria também completar uma outra coisa que eu fiquei pensando, dividir aqui. Existe a política, vamos dizer, partidária, né? Existe a política revolucionária, no sentido da história da curta duração, dou um golpe de Estado, muda um presidente, faça uma revolução na objetividade dos fatos, né? Isso é um tipo de política. Existe a história de longa duração, uma história dita invisível, que o tirano detesta. Essa história dita invisível de longa duração é que eu situo a pesquisa. É a história da subjetividade, a história da mentalidade, a história do cotidiano. Então, para mim, tudo é o contexto. Há alguns momentos, a história da curta duração. Nesse instante que estamos vendo, um instante conservador, a revolução não está colocada, que não tem condições históricas. Então, chega na hora da gente trabalhar a consciência. Eu fico pensando, a arte não faz a revolução. Não faz, mas ela fomenta a consciência. A pesquisa não faz a revolução, a educação não faz, mas a educação, ela propicia a consciência crítica. A pesquisa, indiretamente, também. Você levanta dados, problematiza, alarga a consciência crítica. A consciência negra, a consciência do feminismo negro, a consciência LGBT+, a consciência da classe trabalhadora. Então, fica aí a curta duração e a longa duração. A escolha dos temas, a escolha da abordagem já é uma ação política, um ato político também, né? Não tem, a gente não está totalmente isento essa questão da própria objetividade nas ciências humanas e sociais, a gente sabe que não é assim, né? Que a gente tem que tentar pensar, até pensar sociologicamente por que a gente sente, né, determinados afetos ou é atravessado por algumas questões num trabalho de campo, né? Então, eu acho que isso é político também, a forma como eu escrevo, né? A forma como eu penso, né? E, para além dos anos de formação, são esses anos de que o meu trabalho deve estar comprometido, né, com desvelar aquelas coisas que são aparentes, né? E acaba sendo... E aí podem ser... são trabalhos que podem ser usados, né, como insumos para políticas públicas, né? Eu só queria ainda trazer uma contribuição de como a gente aprende com o aluno. Uma vez eu estava dando aula aqui na pós, no nosso programa, e um aluno me colocou uma situação intrigante. Ele é um militante assumido do MST, eles também objetiva da terra, da Constituição. Então, eles fizeram uma ocupação numa determinada região do Brasil, que eu não vou falar para não identificar. Então, eles estavam lá acuados pelos jagunços. Eles iam morrer de manhã. Cercaram lá o campo. Tal. Então, esse aluno trouxe essa questão para mim. Professor, o que é isso? Eu ia morrer, a chance era 99%. Eu falei assim, eu vou lá conversar com os caras, mas vão matar a gente. Tem alguém, eu quero 2 companheiros para ir comigo. Então, 2 malucos foram lá comigo. Nós não tínhamos nada. Assim, ele fez lá a prece dele, tá? 3 religiosos foram lá, falaram com o primeiro jagunço que iam matar, e viram que eles estavam desarmados. Eles falaram, nós vamos negociar com vocês. Ele falou que ele sentiu algo muito forte.
Que é o que chamam a mística do MST, né? E ele queria, ele falou, o que eu faço com isso, professor? Isso é política? Eu falei, o que você acha? Olha lá os graus, as degradações da política. Política não é só você ganhar armas, tá? Aquele momento, ele tentou fazer está tentando botar em palavras na... Fez a mediação também, né? Aquilo ali é política, pode chamar de mística, aquele momento extremo. Momentos extremos existem, é política. Está vendo como tem o E, depende do contexto. Isso. Bom, se não tem mais alguma pergunta... coisa? Boa tarde. A minha pesquisa tem a ver com a questão do sistema prisional, né? E aí o que eu fiquei curiosa, se surgiu na sua pesquisa, quando você fala da equipe de atenção primária prisional, se você chegou a perceber como é que era o acompanhamento, principalmente das mulheres com crianças, se conseguiam ter o suporte ou não, porque a gente tem a política, a PNASP, né, que é a Política Nacional de Atenção à Saúde da Pessoa Privada de Liberdade. Então, se você conseguia ver a estruturação dessa política lá, ou o furo dessa estruturação, e o que impactou na sua possibilidade de abordar essas mulheres, assim, suporte, acompanhamento delas, como é que estava esse tipo de acompanhamento, principalmente com essas. Considerando também que o puerpério, algumas mulheres apresentam alguma questão de saúde mental, então como é que ficava especialmente essa situação que tem a ver com a saúde mental? Então, se você percebeu alguma nuance dessa do acompanhamento e saúde mental pela equipe EAPP. Assim, eu não, em termos do acompanhamento, como eu falei, você vê, tinham 2 assistentes sociais e 2 psicólogas que tinham que atender, inclusive, todo o complexo de Jericinó, né? Mas pude ver a atuação de uma das psicólogas e de uma das assistentes sociais durante o trabalho de campo, que elas acolhem, algumas querem, né, falar e já mandam um recado, já dizem que querem falar, ou ela, né, em função disso, ela chama a pessoa ali na sala do trabalho técnico. Então, existe um acolhimento por parte desses funcionários, né? Mas acho importante pensar, inclusive, na saúde mental deles também, não só das pessoas privadas de liberdade, porque eu acho que quem trabalha nessa área, ela não pode ficar direto, cotidianamente, durante anos seguidos, a fio, vivendo essa realidade, né? Eu acho que deve haver um rodízio aí e alguma alternância de períodos de folga, né? Ou de períodos para estudar, para voltar a estudar. E sobre a doença mental, durante o trabalho que eu fiz lá, eu não peguei nenhum caso, nenhuma situação em que houvesse isso, que, aliás, é um tema que me interessa. Meu novo projeto eu estou direcionando, né, para isso. Então, mas fora de uma unidade prisional chamada de manicômio judiciário, os encaminhamentos para lá, eu não teve nenhum que eu tivesse acompanhado, entendeu? Porque ali no complexo tem o Roberto Pereiros, né? E ele tem a influência. Isso. Chegou a acompanhar. Não tive nenhum caso, assim, por isso que eu não vou dizer que não tem, mas eu também não vou poder descrever, né? A gente pode fechar, então. Então, novamente, você quer falar alguma coisa? Não, só quero agradecer, assim, né, a presença de vocês, agradecer muito as perguntas, porque eu acho que ajuda a gente a elaborar e pensar para futuros trabalhos, e desejo que vocês também possam possam usufruir de alguma forma, né, do que eu transmiti para vocês no trabalho que vocês estão desenvolvendo, e que, enfim, eu estou aqui mesmo, e se vocês precisarem ou quiserem dialogar, eu vou dialogar com o maior prazer. Nós agradecemos. Obrigada, Rogério, pela parceria em compartilhar essa disciplina. Nós agradecemos e queremos chamar a atenção que na quinta-feira que vem, às 14h, teremos a continuação, inclusive, de perguntas aqui que ficarem abertas, né, da saúde mental. A próxima palestra é da professora Cibele, daqui da casa, da UFRJ,
o título Colonialidade do Cuidado de Saúde das Mulheres Negras. Né? Então, vamos dizer, saúde mental e negritude feminina. Certo? Então, uma salva de palmas para a professora Cátia.